Ou até mesmo acompanhando as transmissões do jogo, desse jogo, né? E olha, o alento para o torcedor do Vasco é que o Urubu perdeu de virada também. Mas também não é alento, porque eles perderam de virada para um São Paulo, né? O Vasco perdeu de virada com todo o respeito para o Mirassol, né? Que não é o mesmo Mirassol do ano passado, que é um time também em reconstrução. Né? Muita gente com a narrativa de que o Vasco está se construindo, é um time ainda em formação, que tem que ter continuidade. Lá no Mirassol também. E olha, eles lá têm muito menos investimento, viu? É, galera, o sinal de alerta já começa a ficar aceso. Já são 14 jogos aí e apenas 4 vitórias do Vasco. A coisa não tá legal. Não tá legal. Mais uma vez a gente vendo o Vasco daquele jeito, né? Jogando para trás, chamando os adversários para o jogo e não sabendo utilizar da arma que quer propor nos jogos. O Vasco quer usar da saída de bola desde lá de trás com construção, com a bola passando nos pés do goleiro e dos defensores, para atrair seu adversário, para criar a entrelinha, para que o Vasco trabalhe no espaço ali, criando a jogada. E o Vasco atrai o adversário, não cria a jogada e no final cria a jogada sim, para o adversário, que é o que vem acontecendo. A gente vai falar muito disso aí. A gente viu também aí, eu pelo menos vi ao vivo, não sei se vocês viram, acompanhando ao vivo a partida, eu vi uma das maiores broncas que eu já vi no futebol aí nos últimos tempos aqui no Brasil. E não tá errado não, viu? O Diniz tá certo. O Diniz tá certo. Tô vendo torcedor, um ou outro aí, eu respeito a opinião da rapaziada também, inclusive deixe seu comentário aí, achando que o Diniz exagerou, que não é isso. Olha, tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar mesmo, porque eu aqui, você aí, torcedor, por conta de qualquer coisinha assim no nosso dia a dia, se a gente não trabalhar, quem tem patrão, se não fizer o que tem que fazer, escuta às vezes até mais. E pra ganhar o quê? 2, 3, 4, 5 mil aí, quando ganha? Os caras ganham papo de milhão, né? Então tem que escutar mesmo. Não estão jogando bola, tem que escutar. A gente vai falar da tabela do Campeonato Brasileiro, todos os resultados, a rodada encerrada, a primeira rodada do Brasileirão, e o mercado da bola, hein? Palmeiras de olho no Paulo Henrique, isso aí. Cuiabano e Spinelli perto do Vasco, também vamos falar disso aí. Vambora, vem comigo que tá começando mais um Madruga Vasco. Bom dia e alegria. Logo de cara, para não perder o costume aqui, rápido, tô deixando aqui embaixo o link do nosso vídeo, de alguns dias atrás. A capa do vídeo está escrito urgente, mas isso aí é por conta do nosso amigo Diego aqui da cidade de Resende. Ele tem um câncer no rosto, eu tô falando isso todo dia, vou repetir para quem não tá vendo, tá? Para quem não viu ainda, vai lá no link que tá aqui, assiste o vídeo lá, o depoimento do próprio Diego falando, só para vocês entenderem. Ele é um rapaz novo, pai de família, não tá podendo trabalhar, ele tem um câncer, uma massa que nasceu atrás do maxilar, perdeu uma das audições, já perdeu as 2 vistas, perdeu todos os pelos do corpo, tá fazendo rádio e quimioterapia. Ontem eu falei insulina aqui no canal, peço perdão, ele não tem diabetes, o caso do Diego é muito pior, quem dera fosse diabetes, né? Ele tá tomando morfina para aliviar a dor. Cada aplicação é 200 e tantos reais, tá? A coisa não tá fácil. Então entra lá no link que tá aqui, você vai ver o depoimento e ajuda lá o nosso amigo Diego, tá bom, meus amigos? Dito isso, olha só, vamos começar falando aqui da rodada do Campeonato Brasileiro, da tabela, e já na sequência a gente já emenda falando aí dessa partida do Vasco de estreia, e depois a gente fala do mercado da bola, aí o Palmeiras que pode estar de olho no PH, e o Vasco que pode estar acertando as contratações de Cuiabano e também de Cláudio Spinetti. Deixa eu tomar um suquinho aqui para poder respirar melhor, refrescar a mente, porque não tá fácil, viu? Prontinho, rapaziada. É o seguinte, vamos lá, a primeira rodada encerrada do Campeonato Brasileiro. Bora lá, acompanha comigo, meus amigos. Atlético Mineiro e Palmeiras 2-2. O Atlético Paranaense venceu o Internacional por 1-0 em Porto Alegre. O Red Bull Bragantino venceu o Coritiba também por 1-0 lá no Couto Pereira, em Coritiba. O Vitória da Bahia venceu o Remo no Barradão, jogando em casa por 2-0. O Fluminense ganhou do Grêmio aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, por 2-1. Mesmo placar de Bahia e Corinthians. O Bahia que visitou o Corinthians na Vila Belmiro e ganhou de 2-1 de virada. Chapecoense também de virada ganhou do Santos de 4-2, né? O São Paulo jogando no Morumbi de virada também vencendo o Flamengo por 2-1. O Vasco que também aí perdeu de virada para o Mirassol, 2-1 jogando no Maião. E o Botafogo, né? Olha, parabéns pro Botafogo, hein? Que estreia de Brasileirão, 4-0 em cima do Cruzeiro, né? O Cruzeiro de Caio Jorge, Gerson, Cássio e companhia, né? O Cruzeiro que esses dias aí deu-se a entender
que ia ganhar no Campeonato Mineiro. O Caio Jorge fez gol, fez uma gracinha, fez uma dancinha, aquela palhaçada toda. Ó, o Hulk foi lá, acabou com a festa, virou o jogo, né, no Campeonato Mineiro, lá em cima do Cruzeiro. Aí vieram para a estreia do Brasileirão e já tomaram essa sacolada do Botafogo. Sabe por que eu gosto disso? Eu não tenho nada contra o Cruzeiro, não. E, historicamente, aí é um clube que jogou até final de campeonato com a gente foi até campeão brasileiro em cima do Cruzeiro. Agora, é para desconstruir também essa narrativa de alguns jornalistas aqui do Brasil que acabam colocando o Caio Jorge como se fosse o novo Ronaldo Fenômeno, como se fosse o Rivaldo, como se fosse... E não é. É um bom jogador, que fez uma ótima temporada no passado, ponto. Ponto. Que se fosse essa pica toda aí também, tava lá na Itália arrebentando na Juventus, no Bayern de Munique, no Real Madrid, no Barcelona, o papo é reto. O papo é reto. Ah, a temporada tá só começando, o Cruzeiro pode ser até campeão? Claro que pode. Claro que pode. Mas eu achei só interessante. Essa goleada do Botafogo em cima do Cruzeiro, que tem muita gente de oba-oba, né? E o futebol é jogado. Tanto que é jogado, né? Que a gente viu aí o Santos tomando de virada, o Vasco tomando de virada, o Flamengo tomando de virada, né? E olha, o Bahia, o Corinthians levando de virada. Então, assim, começo de ano não tá fácil pra ninguém. Então, esses foram os 10 jogos dessa primeira rodada. Dito isso, a gente vai acompanhar aqui agora, rapidinho, dar uma esmiuçada aqui na tabela do Brasileiro. Nesse momento, o Botafogo é líder, com 4 gols de saldo, né, 3 pontos. Chapecoense é a segunda colocada. Vitória da Bahia é o terceiro, o Fluminense é o quarto. O Mirassol divide ali a quarta posição com Bahia e São Paulo, né? São 4 quartos colocados, né? Uma pegadinha na tabela. Ó. Fluminense, Mirassol, Bahia e São Paulo, né? Todos eles na quarta colocação. Lembrando que esse ano a CBF mudou o regulamento. Ano passado, por exemplo, quem chegava no G6 ia para a pré-Libertadores. Agora mudou, tá? Os 4 primeiros vão direto para a Libertadores, o 5º colocado vai para a pré-Libertadores. A outra vaga foi para a Copa do Brasil. O campeão e o vice-campeão, né, entram na Libertadores aí, tá? Na questão aí, nessa disputa. Então, mudou o regulamento. Vamos lá. Na 8ª posição vem o Furacão com 3 pontos também, todo mundo, né? Agora é 3 pontos, 1 ou 0, né? Não tem mais do que, mas não tem matemática complexa, né? O Bragantino também é o 8º ali, né? 9º, na verdade é 9º em tese, mas divide né, a posição tudo igual com o Atlético Paranaense. O Palmeiras é 10º com 1 ponto, o Galo Mineiro também tem 1 ponto. E aí temos o Flamengo, o Grêmio, o Corinthians, Vasco, Curitiba, Internacional, Santos, Remo e Cruzeiro, todo mundo sem pontos somados. A diferença na tabela aí é quem levou mais gol e quem levou menos gols, né? Neste momento aí, na zona do rebaixamento, temos Inter, Santos, Remo e Cruzeiro, é claro. Isso vai mudar totalmente, né? É uma questão aí de dias, de rodadas. Isso tudo vai ser aí fatalmente modificado, porque temos grandes times, grandes elencos, grandes equipes. Estamos no começo de temporada, então a tendência é que as equipes evoluam. A tendência é que à medida que os estaduais forem tomando um rumo aí, a gente vai começar a ver outros times de muito calibre se dedicando mais para o Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, dito isso, falar com vocês agora sobre a performance do Vasco, né? Falando da tabela, falamos aí das estreias no Campeonato Brasileiro, tá, meus amigos? O Vasco entrou em campo com Léo Jardim, Uma Rodrigues, Carlos Cuesta, Robert Renan, Piton, Calma Barros, Thiago Mendes, Nuno Moreira no meio campo, um ataque ali com Coutinho, Johan Rojas e Carlos Andrés Gomes. Essa foi a equipe titular que o Vasco entrou aí diante o time do Mirassol, tá? O primeiro tempo começou bastante eletrizante, Vasco e Mirassol tentando propor ali logo no início, com os goleiros ali já sendo testados logo nos primeiros minutos. Depois o Mirassol tentou fazer uma marcação-pressão no Vasco nos minutos iniciais. O Vasco passou alguns sufocos ali, inclusive tivemos 2 erros grotescos do Puma Rodrigues pelo lado direito, defensivamente falando. O Pumita ali errando feio, né, dando escanteio, dando bola ali no pé do jogador do Mirassol. O Vasco sofrendo a finalização por conta de erros infantis. Aí olha que loucura, né? O que o Pumita deixa a desejar sem a bola no pé, defensivamente falando, ele acaba ajudando com a bola no pé, ofensivamente falando, porque após uma trama pelo lado direito ali, com o Carlos Andrés Gomes, Nuno Moreira, a bola chegou ao pé do Pumita, rabiscou, colocou ali na área, certinho no primeiro pau. Felipe Coutinho muito bem posicionado, subiu no time, né, no tempo de bola, dividindo ali inclusive com o zagueiro do Mirassol, cabeceou e gol do Vasco, né? Foi um gol que a gente nem conseguiu comemorar direito, porque Felipe Coutinho já caiu meio mole, meio tonto, né? Pancada na cabeça, entraram os médicos no campo, o jogador do Mirassol levou ali um ponto, saiu bastante sangue, o Felipe Coutinho saiu um pouco de sangue, não precisou levar ponto, mas os dois acabaram colocando aquela touca de natação e vida que segue. Os médicos analisaram os atletas e permitiram que eles seguissem dentro de campo. Aí os dois times voltaram para o jogo, 1-0 Vasco, mas tivemos ali, né, um gol contra, né, uma bobeira, bola colocada na área do Vasco. Aí o Diniz fica falando que os zagueiros do Vasco o problema não é altura, é posicionamento, falta atitude. Também, Diniz, também, mas falta altura também, tá? Falta jogador para combater essa bola. E quem fazia muito bem isso aí, seu Diniz? Alguém dentro do Vasco não fez questão do cara ficar, era o Verratti. Verratti era bom
tanto no momento ofensivo, quanto no meio-campo, na marcação, quanto lá atrás, para tirar a bola de cabeça. Né? Então, assim, ô Diniz, a gente tinha zagueiros aqui no Vasco que eram muito bagres, mas de cabeça os caras até que tiravam muita bola, eles eram perna de pau. Agora você tá trazendo uns zagueiros aí, professor, e tem essa onda de jogar com o pé e não sei o que é bom quando dá certo, né? Porque nas bolas aéreas os caras também não estão. Mas é o seguinte, na hora do gol não foi em cima de nenhum zagueiro. Foi o Pumita que não subiu, ficou olhando para a bola, não atacou a bola. O jogador do Mirassol cabeceou, o Carlos Cuesta tentou tirar e colocou para dentro do gol. Inclusive o gol foi dado, tá, pro Carlos Cuesta. Na transmissão falaram que o juiz deu o gol pro jogador do Mirassol. Mas depois, no fim da partida, ali na súmula, né, a gente tomou conhecimento que foi computado gol contra do Colômbia, do Carlos Cuesta. E olha, o Carlos Cuesta, que desde lá da final contra o Corinthians, já tá ficando difícil de defender. Tá ficando difícil de defender. Porque a gente fica aqui falando, mas o Carlos Cuesta tá ficando exposto, o time não marca, os volantes não combatem, os laterais estão deixando espaço. Porque a zaga tá ficando exposta, no mano a mano. A gente cansa de tentar defender aqui. Mas agora também tá chegando uma hora que não vai ter como defender mais. Porque é muito erro, viu? É muito erro, seu Carlos Cuesta. Até o próprio Saldívia já chegou errando também. O Robert Renan, muita bola aérea que vai nele, ele é grandalhão e também deixa passar batido. Entendeu? Ó, não tô gostando, mas vamos lá. Vamos lá. O Mirassol empatou o jogo, beleza, coisa e tal, veio o segundo tempo. Aí vai o Vasco de novo, com aquela onda de chamar o time pra poder... Vem cá que eu vou sair jogando aqui dentro da minha área, tá? Batatinha frita, a batata tá quente, tá assando. Perdeu uma bola. Gol do Mirassol. Foi o que o Vasco fez. Chamou o Mirassol, perdeu a bola na entrada da área, né? Os jogadores do Mirassol fizeram o que o seu Felipe Coutinho não faz, uma jogadinha bonita, um tapinha de letra, uma triangulação rápida. Sabe, o Coutinho pega a bola, quer ficar encerando. O Gomes pega a bola, só quer driblar, tem hora. E é bom jogador o Gomes, não estou criticando, mas é uma crítica construtiva até, que tem hora que tem que dialogar com os companheiros, não é só querer rabiscar sozinho. O jogo é jogado em conjunto. Entendeu? A gente observa o time do Mirassol finalizando com o lateral direito, com o lateral esquerdo e com o volante. O time do Vasco, os meias pegando a bola tá queimando no pé. Aí, no primeiro tempo, aí veio a virada, né? Os caras viraram lá, ok. Agora, eu não pulei não, eu vou falar agora. Eu até pulei o assunto, mas eu vou falar agora. Porque lá no final do primeiro tempo, eu vi uma briga antológica. Uma briga antológica do Diniz com o nosso elenco. Tá? E olha, tá certinho, Diniz. Para não ficar só aí na minha palavra, eu vou tentar colocar para vocês. Se a gente tomar um direito autoral, vamos ter que tirar. Mas do contrário, acompanhe que a gente já volta para reagir a essa dura aí que o Diniz deu nos nossos jogadores. Galera, o Diniz está coberto de razão. Porque também o time vai tentar sair jogando lá atrás. Aí o zagueiro levanta a cabeça, o lateral está escondido. O volante está escondido. Aí ele volta no goleiro. Aí o goleiro levanta a cabeça e joga no lateral. O lateral pega a bola, já descosta pro jogador. Só tá enxergando o zagueiro aqui, que já tem outro adversário fazendo a pressão aqui. E não tem mais ninguém para dialogar. Dá aqui, pro cara saber, né? Dá de calcanhar, vira do outro lado. Tá fácil marcar a saída de bola do Vasco, porque os caras não estão aparecendo pro jogo. Aí quando a gente vem aqui no canal, depois do jogo contra o Flamengo, e falei que o seu Felipe Coutinho estava se escondendo do jogo, é isso que eu tava falando. Agora a gente viu o treinador do Vasco falando na cara do Nuno Moreira, falando na cara do Johan Rojas, falando na cara do Felipe Coutinho, falou que o Coutinho não desce pra jogar, o Coutinho tá ficando engessado, tá escondido, não acompanha a jogada. Também não volta para poder construir a jogada. Esse estilo de jogo do Fernando Diniz, ele tá dando errado, porque falta jogador que entenda esse estilo de jogo, que saiba jogar bola. Tá faltando jogador também, tá? Mas também tá dando errado, porque os caras que estão no elenco que eram para fazer isso, estão se escondendo. Estão se escondendo. Você botar o dinizismo em prática, o toca-me-voe, a aproximação contra um Boa Vista, contra um Maricá, é muito mais tranquilo. Eu quero ver você botar o dinizismo para funcionar no Brasileirão. E não jogamos nem contra Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Bahia e etc. não. Com todo o respeito. Pegamos o Mirassol de Madrid. Inclusive a TV Globo adorou. A TV Globo adorou. Né? Adorou a vitória do Mirassol. A Globo adorou. É tudo que eles queriam já para começar o ano, aí tentando desmoralizar a imagem do Vasco, né? Porque para a TV Globo é o Mirassol de Madrid, mas a gente sabe que eles fazem isso com todo o respeito ao Mirassol, nada contra os jogadores, ao clube, mas é para tentar diminuir o Vasco. Tá? Então a Globo adorou. Aí o seu Fernando Diniz deu uma bronca bem dada, que tinha que ter dado mesmo. Time sem sangue, meio campo que não marca.
Aí no segundo tempo ele botou a garotada, aí entrou o Andrei Fernandes, entrou o Matheus França, entra fulano, ciclano. Aí o Diniz falou, olha, vai lá, faz a jogada, joga pra frente, sem medo de errar, igual vocês fazem no treino. O que eu tô percebendo nesse elenco do Vasco aí? Com a chegada do Inestrosa, do Marino, com a chegada do Brenner, e mais de algum jogador que o Vasco vai buscar no mercado, se esses caras do time titular não abrirem o olho, eles vão sentar no banco e não vão voltar pro time nunca mais, tá? Pelo menos com o Diniz, não. Porque eu tô vendo que ele tá chegando no limite dele. Com esses jogadores do Vasco aí. Com esse time sem sangue, que só corre quando quer jogar. Quando eles querem, eles correm. Quando eles não querem, eles não correm. Agora, a gente também tem que ser justo aqui. O Vasco era dia 21, tava jogando a final da Copa do Brasil. Depois de 15 dias já tava todo mundo se reapresentando. O Mirassol saiu de férias e voltou muito antes do Vasco. A parte física deles está um pouco melhor. Mas o problema do Vasco não foi físico, foi técnico. Foi qualidade. Erro na saída de bola, erro na trama de jogo no meio, erro no terço final, erro na construção, erro na marcação, erro na cobertura. Diversos erros. A pergunta que fica, até quando o Vasco vai ficar jogando dentro da área, chamando os adversários para atacar e errando um erro depois do outro? Até quando? Alô, Fernando Diniz? Até quando você vai insistir com o seu Felipe Coutinho dentro do campo? Fez um gol de cabeça? Fez. Ok, bacana. Mas fora isso, ele não jogou. Ele não jogou bola. Não jogou. Porque a gente vê lá no Urubu, as estrelas da companhia estão sendo poupadas. No Cruzeiro, estão fazendo um trabalho especial também por lá. No Palmeiras também. Um trabalho de... Aqui, a gente poupa para jogar contra um time ou outro. E quando entra o time titular, nada resolve, nada muda. No Campeonato Carioca tá tudo ok ainda? Tá. Dentro ali dos parâmetros, tá. Mas no primeiro jogo de verdade no Carioca, que foi contra o Flamengo, já foi um Deus nos acuda. Agora, no segundo jogo de verdade, que já é Campeonato Brasileiro, é elite, já foi outro Deus nos acuda. É terra arrasada? Não, é primeira rodada. Mas, vamos baixando a bolinha, entendeu? Vamos ser humilde. Alô, Fernando Diniz, hein? Essa cobrança ficou barata. Tem que cobrar mais dessa rapaziada aí. Tem que cobrar mais, porque o seu Nuno Moreira, ele foi poupado para essa estreia. O seu Felipe Coutinho foi poupado para essa estreia. O Thiago Mendes ganhou uns minutinhos lá, mas foi poupado. O seu Carlos Cuesta foi poupado. O seu Lucas Piton. Essa nhaca. Porque os primeiros 5, 10 minutos foram até legais. O Piton, dando fatiada de 40, 50 metros. O Pimenta matando no peito. O Carlos Cuesta dominando, levantando a cabeça e pá. Tapinha daqui, tapinha dali. Calma Barros marcando. Primeiros 5 minutinhos, maneiro. Daqui a pouco o Pumita errou uma, errou duas. Acabou. Thiago Mendes perdeu a confiança, perdeu o domínio, perdeu a marcação. Calma Barros sumiu. Coutinho sumia, escondido. O mágico está usando a mágica a favor dele mesmo, para ele se esconder no campo. E a bola que não chega lá no último terço. O Vasco cruzando bola na área o jogo inteiro e ninguém para cabecear. Quer dizer, o Vasco perde o Verrete, que era o cabeceador, e aí vai jogar no estilo de jogo de chuveirinho que não tem mais cabeceador. É totalmente contraditório esse time do Vasco. Porque quando tinha o Verrete no time, queriam jogar com a bolinha no pé, o toca-me-foi. Dinizismo. Aí perdemos o homem que fazia gol, aí quer botar a bola na área pra quem? Pro Coutinho cabecear, coitado. Quase morreu lá. Cabeceou, fez um gol, coitado. Quase que desmaiou no campo. Então assim, o Diniz falar que o Sérgio Ramos não era alto. É verdade mesmo, é baixo. Mas olha o nível do Sérgio Ramos, né? Por exemplo, eu tenho 1,81 m de estatura. E eu pra pegar no gol sou considerado já, entre as pessoas altas, já sou considerado baixo. Pra pegar no gol. Eu cresci vendo dois caras que são mais baixos do que eu, que fizeram história aí no mundo afora dos goleiros. O Cacires e o Tafarel. Significa que eu, então, só porque eu tenho essa altura, eu posso ser goleiro do Vasco? Eu posso ser goleiro do Real Madrid ou da seleção? Claro que não, pô. Lógico que não. Porque uma coisa é você ter o Sérgio Ramos, uma coisa é você ter o Thiago Silva na zaga. Até o Carlos Puyol, que era baixinho. E jogava muito. Outra coisa, meu irmão, você pode botar aqui, Vai botar um cara de 2 metros na defesa do Vasco que não vai resolver, entendeu? Você pode botar um cara também de 1,70 que não vai... O problema não é só a estatura. É vontade, é posicionamento. E o time não defende só com 2 zagueiros.
As pessoas têm uma mania feia também. Leva um gol, só tem 2 zagueiros no time que defende, né? Os outros 8 não tem que defender, não. O time defende lá na frente, quando perde a bola. O atacante, os pontas, os meio-campistas, os laterais. Quem finaliza a jogada são os zagueiros. Então, quando o time começa errando lá na frente, estoura na defesa. E quando o time não constrói lá de trás, sobra para o ataque. O que eu estou querendo dizer com isso? O time do Vasco hoje, infelizmente, está no caminho, está tentando se organizar, mas me parece que está cada jogo mais se desorganizando. E me parece também que está perigoso. Daqui a pouco essas brigas aí, essas discussões aí, vai ter jogador que vai ficar putinho, vai começar de fofoquinha. Tem jogador que não gosta de ouvir bronca, aí começa a fazer fofoquinha por trás, fazer leve trás aqui, fazer corpo mole ali. E tem jogador que não tá nem aí. Tem jogador que você pode xingar pra falar o que quiser, que o cara continua uma nhaca. Agora tem outros que não. Que você dá uma bronca, o cara joga muito, se você elogiar, o cara não joga nada. Tem outros que é o contrário. E se você brigar, o cara não joga nada, mas se elogiar, o cara joga muito. Então como é que o Diniz vai administrar esse elenco com mais de 30 e tantos jogadores aí? Cada um tem um perfil diferente. E cada jogo é um piti diferente, né? E o Diniz tem que dar um piti diferente mesmo. Mas o problema é o seguinte, será que ele vai conseguir administrar o vestiário desse jeito? Porque dá bronca hoje, dá bronca amanhã, dá bronca daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. E o jogador, por mais que ele sabe que ele tá errado, às vezes não quer dar o braço a torcer. Então assim, a gente tá indo por um caminho perigoso. Eu acho que não é terra arrasada, mas também acabou aquele oba-oba do dinizismo, hein? O alerta já tá mais do que ligado. Ó, as 2 orelhas aqui pegando fogo, o torcedor do Vasco, porque esse time tá muito pobre para construir jogada, tá muito pobre para finalizar jogada, tá muito pobre para sair jogando de trás, e tá muito pobre defensivamente falando. O seu Lucas Piton não marca, não agride, porque o primeiro gol surgiu lá do lado dele. O seu Pumita, porra, com a bola no pé ele ajuda, cara. Com a bola no pé ele até ajuda. Mas sem a bola ele tá fazendo cagada e já não é de hoje a perder uma porra da final da Copa do Brasil, porque o seu Pumita me perdeu a bola na hora que não podia perder. Aí agora há pouco contra o Mirassol ele me entregou a paçoca 2 vezes. E aí depois, quando o Vasco abriu o placar, o gol de empate foi em cima dele. Ele ficou olhando a bola, descosta pro atacante e o cara subiu sozinho e cabeceou. Aí o Cuesta colocou pra dentro. O Cuesta só acabou de enterrar a galinha. Vamos dizer assim. Mas se o Puma pelo menos sobe para atrapalhar, fatalmente o jogador do Mirassol não ia conseguir subir com plenas condições de cabecear. A gente já começa a ver o Léo Jardim a ser exigido. A gente viu o Fusato sendo muito exigido contra o Boa Vista. E isso é roteiro de time que briga para não cair. Time que não consegue sair de dentro da própria área sem perder a bola. Time que não passa do meio campo, às vezes por mais de 10 minutos, tomando marcação-pressão. Time que chega no terço final do campo e não sabe o que fazer com a bola. E quando coloca a bola na área não tem ninguém acompanhando a jogada. Time que não marca a partir dos homens de frente. O Vasco perde a bola e corre para trás, isso está errado. Eu por diversas vezes eu vi o Léo Jardim gritando com a zaga. Sai da área! Sai! Sai! O porquê isso? Porque a linha defensiva do Vasco está ficando da marca do pênalti para lá, está ficando muito perto do gol. Isso você traz os atacantes adversários para quase dentro do seu gol. Aí, meu irmão, qualquer alguém que rela na bola é gol. E foi o que aconteceu no primeiro gol dos caras. Já que o Vasco quer sair jogando a partir de trás, a defesa tem que sair junto, rápido. Porque se os caras roubarem a bola, eles vão ter pouco espaço de campo, porque se eles avançarem muito, eles vão estar impedidos. O Vasco perde a bola e corre para trás, ele dá o campo para o adversário. E isso aí não é culpa só do Diniz, não. Isso é jogador barbado de 25, 30 anos, que já joga futebol a vida inteira e está fazendo errado. E isso opõe na conta, sim, do Robert Tigrenan e do Carlos Cuesta. Porque eles perdem e correm para trás. Sendo que às vezes o jogador adversário está super impedido, mas eles correm para trás, eles deixam o cara em condição para o cara receber o passe. E às vezes se eles correrem para poder, um só for lá para dar o bote, o outro fizer a cobertura, já resolve a jogada. Mas não, os caras se amedrontam e correm para trás. Aí, meu irmão, um jogador com uma mínima frieza, ele domina, ele gira dentro da área do Vasco. Eu vi isso várias vezes nesse jogo. Jogadores do Mirassol, o lateral Reinaldo, dominando e girando dentro da área do Vasco, fazendo pivô como se fosse centroavante, em cima da zaga do Vasco, que está mal posicionada. Em cima do Pumita, que está mal posicionado, do seu Thiago Mendes. Eu vi o Nuno Moreira, que é meio atacante, fazer mais papel de volante do que os nossos volantes no jogo de hoje. De agora a pouco, de ontem, já passou de meia-noite. Então, assim, repito, não é terra arrasada. O oba-oba tem que acabar. A bronca que o Diniz deu, ela deixa muito clara de que ele tem uma ideia, ele quer implementar, mas os caras não estão jogando, não estão fazendo o que o treinador está mandando. Aí ele jogou na cara dos caras. Aí depois eles reclamavam do outro treinador, que era só chutão, era só chute. Então quer dizer,
O Diniz deixou claro que os jogadores reclamavam do outro treinador, que era quem? O Carille. O Vasco pegava a bola lá atrás, era só chutão no meio. Quebrava a bola no meio. Aí os próprios jogadores não faziam o jogo de aproximação. Porra, será que os jogadores do Vasco nunca jogaram o famoso golzinho de um passo? Pô, olha, eu já apanhei muito da minha mãe por jogar golzinho de um passo na rua, porque eu saía do colégio meio-dia, 1h, aí eu ia em casa. Aí eu dava um treino que eu corria, na época eu jogava na escolinha, pegava no gol, voltava, ou ia pro treino da escolinha, ou ia pras quadras lá do bairro, todas lá, né? Passava em todas. Aí quando ia cair na noite, 5, 6 horas, eu ia em casa, tomava um café, e aí a gente fervia lá na rua de casa com um golzinho. A gente fez um golzinho de ferro lá e com uma rede lá, de madeira e tudo. Primeiro foi madeira, depois foi de ferro. E a gente fechava, a rua não passava ninguém, tranquilão, no bairro tranquilão, botava lá, a gente fervia lá, 8, 10 amigos, tudo de dupla, 2 e 2, golzinho de um passo. 10 minutos, 2 gols. No golzinho de um passo, se você tá com o seu companheiro aqui, se você der o passo pro seu companheiro, se você ficar, se o outro time voltar, é 2 contra 1. Seu companheiro vai bater e vai voltar. Você tem que tocar a bola e passar na frente para receber, e é assim. Então não é possível que os jogadores do Vasco nunca jogaram um golzinho de um passo na vida, meu irmão. É esse jogo de aproximação. Você toca e passa, para dar opção. Pô, ô Diniz, coloca um vídeo da Seleção Brasileira de 2002 para os seus jogadores assistir. Coloca um vídeo do Fluminense lá, nos jogos que deram certo, né? Porque tem um monte de jogo que deu errado também. Para os caras entenderem, Diniz. Ô Diniz, só que você tem que entender também que vai ter jogo que essa palhaçada sua não tá dando certo, meu irmão. Porque o Brasil inteiro, o mundo inteiro, até os marcianos já sacaram também, que é só subir o bloco de marcação com 5, 6 jogadores, fudeu, acabou o Vasco. Se subir 5, 6 jogadores marcando, acabou, porque os caras não jogam uma bola no meio campo, não quebram uma bola no meio, um passe longo. Aí que é a hora do Piton dar um passe longo, que é a hora do Robert Renan dar um passe longo, o Carlos Cuesta, eles não dão um passe longo. Aí na hora que tá o Vasco lá no ataque, aí a defesa tá tranquila, aí o Piton quer fatiar a bola de 50 metros. Pá! Mas na hora que a defesa tá lá afogada, ninguém dá um passe longo. Essa é a minha crítica nesse time do Diniz, porque vai ter jogo que a gente vai ter que sair jogando de trás, construindo desde o início, só que tem jogo que você tem que dar um passe longo, tem que quebrar uma bola ou outra lá na frente para desafogar a defesa, para subir a linha de marcação, para você deixar os seus laterais, ó, respirar um pouco, os seus volantes voltarem pro jogo. Porque aí o time vai sair jogando lá atrás, o volante se aproxima para poder começar a jogada. O time perde a bola, aí o volante fica naquela, eu volto junto com o time ou eu fico aqui? Se eu ficar, os caras vão ficar com menos jogador dentro da área e o time vai entrar dentro do gol com bola e tudo. E se eu for lá pra dentro, eu vou chamar mais ainda os caras aqui pra dentro. Virou uma bagunça. Vira uma bagunça. Então, meus amigos, ó. Alô, Diniz, hein? Você pode estar com os dias contados no Vasco, hein? E ô, Pedrinho, dá um toque no Diniz pra ele sentar um pouquinho o Felipe Coutinho aí, pô. Dá uma descansadinha no Coutinho, entendeu? Aproveita que tá chegando jogadores novos aí, bota esses caras novos pra jogar. Entendeu? Vai que esses caras entram aí, jogam bola, pronto, maravilha, resolveu, porque do jeito que tá aí, vai ser igual no passado, será? Igual um golfinho, vai lá, faz uma gracinha, vai lá, sobe, faz uma gracinha, afunda de novo, pô. Tá dando medo, tá dando medo. E olha isso, foi contra o Mirassol, hein? Só faltam 37 jogos e só faltam 18 times pra gente enfrentar da Série A. Dito isso, novidade, viu? O Palmeiras tem sondagens lá pelo lateral direito de GI. Ele pode ser vendido nessa janela, tá? E quem entraria no radar do Palmeiras pode ser o Paulo Henrique. O Vasco tem que ficar ligado nesse assédio, se isso estiver acontecendo, porque a gente sabe que lá os caras brigam todo ano por título, né? Salário é em dia também, é salário alto. Tem uma metodologia de trabalho, tem toda a estrutura. A gente viu aí, né? O PH sem jogar, a Avenida Puma Rodrigues, né? Olha lá, hein? Olha lá. Porque se com o PH no elenco já tá difícil, se ele sair, complica, hein? Quem que a gente vai trazer para suprir? Vamos ficar ligado nesse assédio aí. Outra situação, o Vasco avançou nas situações de Cláudio Espínola e na situação também do Cuiabano, tá? O Cuiabano deu o ok, o Nottingham Forest achou interessante a proposta do Vasco, num total de 8 milhões e meio de euros, 1 milhão e meio pelo empréstimo, mais 7 milhões pela compra dos direitos econômicos. E a coisa pode ser concluída aí nas próximas horas, próximos dias. Vamos torcer para que aconteça, para que dê negócio, né? E a situação do Cláudio Espínola também surpreendeu, que o Vasco fez uma proposta de 1 milhão e meio de dólares, Del Valle recusou, o Vasco fez uma nova proposta de empréstimo, já com uma obrigação de compra se o Vasco bater metas. O Del Valle também achou interessante, o Espínola já deu ok para o Vasco. A gente pode ter um desfecho nas próximas horas aí, próximos dias, em relação a esses dois jogadores, ao atacante argentino de 28 anos, Cláudio Espínola, e ao lateral esquerdo brasileiro, Cuiabano,
que vem jogando, inclusive, lá na equipe alternativa do Nottingham Forest. Nottingham Forest que briga na parte de baixo da tabela da Premier League. Então o Vasco que vai ter agora, mais do que nunca, que se reforçar aí para essa temporada. O Diniz vai ter que começar a rever algumas coisas dele dentro do Vasco, na minha humilde opinião, até mesmo o trato com os jogadores. Eu acho que ele tem que dar bronca sim, tem que dar aquela carcada que deu sim, só que vai ter momento que ele vai ter que dosar. Porque se ele entrar nessa aí toda hora, ele pode perder o elenco. Eu não tô dizendo que ele tá errado não, eu tô dizendo que ele tem que cobrar mesmo. Mas é que se começar a cobrar desse jeito o tempo todo, é perigoso ele perder o elenco. Eu não vou nem entrar no mérito se o elenco tá certo ou tá errado não, eu tô dizendo que é perigoso ele perder o elenco. Os caras estão errados, estão certos, se ele perder o elenco já era. Aí jogador quando não quer mais, quando quer derrubar o treinador, fode com quem? Com a gente, torcedor, né? Porque aí joga de sacanagem lá pra derrubar o treinador. Aí se a diretoria ficar lá encobrindo o treinador, aí os caras vão perdendo 3, 4, 5 jogos, ó, no final das contas sobra pra gente, né? Então o Diniz tem que administrar com calma isso aí. O Pedrinho tem que analisar também melhor esse elenco do Vasco aí, porque falta jogador, falta camisa 5, falta camisa 8, falta. E falta o zagueiro, hein? Porque o Saldívia chegou, não me mostrou ser essa pressão toda ainda. O Robert Renan, ele tem muito altos e baixos. E o Carlos Cuesta já não é de hoje, hein? Já, ó, foi uma, foi duas, foi três. Eu tô só anotando. Aqui. O Cauã Barros, parece que até agora não... Parece que o Cauã Barros ainda tá em 2025. Parece que o ano não começou pra ele ainda. Nem pra ele, nem pro Thiago Mendes. Parece que o ano ainda não começou pra eles, né? Então, torcedor, nos resta agora esfregar as mãos e torcer pra esses caras que estão chegando chegarem voando. Pra botar essa meia dúzia aí no banco. Pra quem sabe a gente evoluir esse elenco. E alô, diretoria, falta um zagueiro, falta um camisa 5 e falta um camisa 8. No mínimo, hein? No mínimo. E outra coisa. O seu Diniz, ele vai ter que fazer o Brenner jogar nesse time, hein? Foi ele que pediu, foi ele que insistiu, foi ele que ligou. Tomara que dê certo. E na minha opinião, pode colocar o Coutinho no banco e o Nuno Moreira pode ser usado por enquanto de camisa 10. Nuno Moreira corre muito mais, solta a bola mais rápido. Levou a bronca ali, levou realmente, mas entre ele e o Coutinho hoje, o Nuno Moreira está muito mais inteiro fisicamente do que o Felipe Coutinho. Então, alô Fernando Diniz, alô Pedrinho, vamos focar nesse planejamento aí que não dá pra gente passar mais um ano na pindaíba aí no Campeonato Brasileiro, hein? Sem falar das outras competições. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de Copa do Brasil, de Sul-Americana, E aí a gente vai ficar maluco mesmo. Tá bom, rapaziada? É isso que eu tinha pra falar. Um abraço pra todos vocês. Boa noite, bom dia. Saudações vascaínas, boa sexta-feira e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. E valeu, Vasco!